A Itália enviou seus primeiros imigrantes resgatados no Mediterrâneo para campos de refugiados na Albânia. Um plano que tem gerado muita crítica e reações internacionais. Vamos entender o que essa nova política de imigração significa para a Europa, as críticas recebidas, como funciona na prática e como isso pode impactar na gestão da crise migratória. A crise migratória continua sendo um dos maiores desafios enfrentados pela Europa, especialmente por países que são porta de entrada, como é o exemplo da nossa amada Itália. Só no ano de 2023, 140 mil pessoas tentaram o acesso à União Europeia através da Itália, pressionando ainda mais um sistema de asilo político que já está sobrecarregado. A ilha de Lampedusa é só um exemplo disso, porque é constantemente o primeiro ponto de chegada desses migrantes e as instalações para refugiados ficam notavelmente, visivelmente superlotadas. Em outubro de 2024, o governo italiano, sob a liderança da sua primeira-ministra Giorgia Meloni, deu um passo, digamos que controverso, na tentativa de controlar esse fluxo. Começou a enviar os imigrantes resgatados no Mediterrâneo para centros de refugiados em aguardo de asilo político para a Albânia, ou seja, um país fora da União Europeia, situado no continente europeu, mas fora da comunidade. A ideia desse acordo, que foi anunciado lá em 2023 e implementado por agora, seria desafogar os centros de acolhimento dos refugiados da Itália, que, como falamos anteriormente, já estão sobrecarregados, e facilitar, agilizar o processo de requerimento do asilo político por parte desses migrantes. No entanto, essa medida já está sendo duramente criticada, principalmente por grupos de direitos humanos que temem que esse esquema, digamos assim, possa criar um precedente perigoso. O fato de enviar imigrantes para fora do país não é novidade, já vem sendo falado há algum tempo, porém nunca foi colocado em prática. E principalmente, nunca se viu um país da União Europeia criar acordos, ter uma parceria com um país de fora da comunidade, ou seja, fora do bloco europeu, para a gestão direta da crise migratória. E por que não outro país? Por que teria sido escolhida a Albânia? Devido a uma relação histórica entre esses dois países. Nas últimas décadas, teve uma grande migração de albaneses para o país e estabeleceu facilmente esse acordo, como se a Itália tivesse prestado favores para a Albânia, recebendo os seus nativos, e muitos deles trabalham, são regulares aqui na Itália, por isso a Albânia estaria retribuindo esse favor. Além, obviamente, da proximidade geográfica, porque por mais que não seja União Europeia, a Itália e a Albânia não são muito longe. Por mais que possa parecer uma solução prática e realmente um plano inovador, já tivemos os primeiros problemas. O plano é o de transferir para lá homens em idade adulta e que não apresentam sinais de vulnerabilidade, portanto, homens saudáveis, sem doenças graves e que não apresentem também fisicamente sinais de violência. E esses homens teriam que ser vindos de países considerados seguros, como é o caso de Egito e Bangladesh. Um país considerado seguro seria um país que não está em guerra ou não corre risco de uma guerra iminente. Por exemplo, no momento não seriam países seguros Israel, Palestina, aqueles países que vivem constantemente em guerra também. No acordo está estabelecido que a Itália não enviaria pessoas desses países e a Albânia também teria o direito de recusar. O que acontece? Na tentativa de dar início ao acordo, a Itália enviou os primeiros 12 imigrantes para a Albânia, mas chegando lá, rapidamente tiveram que voltar para a Itália porque tiveram o pedido de asilo político negado. Tudo isso porque o Tribunal de Roma declarou que os países dos quais esses homens vinham, que eram Egito e Bangladesh, não podiam mais ser considerados seguros. Isso tudo aconteceu nas primeiras semanas de outubro. E teoricamente só hoje, o dia que estou gravando esse vídeo, que é segunda-feira, 4 de novembro, partiria outra nave com uma nova leva de imigrantes para a Albânia. Terão 2 centros de processamento e, de acordo com as normativas europeias,
Os pedidos de asilo político serão avaliados em 28 dias. Isso significa que eles poderão, nesse prazo, ser aprovados ou então ser negados. Somente em caso de pedidos aprovados, esses migrantes poderão ser retransferidos para a Itália, onde será processado e finalizado o asilo. Segundo o acordo, poderão ser enviados até 3.000 imigrantes para esses centros, enquanto a Itália contribuirá com 670 milhões de euros para a criação e para a manutenção dos estabelecimentos em um prazo de 5 anos. Apesar de estarem fisicamente em solo albanês, estarão sob jurisdição italiana. O governo italiano argumenta que essa medida alivia a pressão nos centros de imigração superlotados e também ajuda a combater o tráfico humano que acontece no Mediterrâneo. O mais surpreendente de tudo isso foi que a medida foi elogiada por Ursula von der Leyen, que é presidente da Comissão Europeia. Ela viu o plano como algo inovador e uma iniciativa concreta para tentar resolver o problema da crise migratória. Enquanto isso, o governo albanês declarou que esse é um gesto de boa vontade com a Itália, devido aos milhares de albaneses que o país recebeu após a queda do regime comunista no país no ano de 1991. O primeiro-ministro Edi Rama declarou que esse é um acordo assinado somente com a Itália e que ele não faria isso com nenhum dos outros países europeus. Internamente, a opinião pública na Albânia está dividida. Parte da população acredita que pode ser uma oportunidade econômica para o país e outra parte teme os efeitos sociais e humanitários dessa medida. Inclusive, caso você esteja me assistindo da Albânia e você saiba mais ou menos como estão os ânimos por aí, fique à vontade para comentar aqui abaixo nos comentários. Acho um pouco difícil ter alguém me acompanhando da Albânia, mas nunca se sabe. Sobre as críticas, os grupos de defesa dos direitos humanos têm argumentado que a medida pode ser algo como tentar tirar a responsabilidade da Europa, afastando essas pessoas da União Europeia e possivelmente infringindo também os seus direitos. Além disso, manifestaram preocupações com relação às estruturas, efetivamente, dos campos, as condições em que estariam acolhidas essas pessoas e se estariam sendo cumpridas todos os direitos. Já na Albânia, as pessoas que se manifestaram contra disseram temer que possam transformar o país em um verdadeiro depósito humano de imigrantes rejeitados pela Europa e que isso crie no futuro uma instabilidade política. Com relação às condições dos campos, e aqui dando a minha opinião pessoal, falando assim parece que estamos falando de acampamentos. E não, pelas imagens parece ser algo muito bem organizado. São vários quartinhos que devem ter banheiro, aí eu já não sei porque não temos imagens internas, mas percebe-se que em cada bloco tem ar-condicionado, sistema de refrigeração e aquecimento. Então, assim, é como se fosse um mini condomínio de refugiados. E, ao meu ver, essas estruturas que foram criadas lá estão muito melhores do que os abrigos da Itália. É claro que não tem como resolver todos os problemas de crise migratória com uma única solução. Porém, esta solução que foi criada, mesmo que temporária e mesmo que parcial, já é um primeiro início. Pode ser polêmica, pode gerar debates, mas não podemos negar que é algo inovador. Então eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, eu te convido a vir fazer parte da nossa família do YouTube, porque tem muito conteúdo e notícias sobre a vida na Itália. Noi ci salutiamo qui, un bacio e até o próximo vídeo.